Um escravo, acorrentado, sem nome, sem futuro, vendido como um animal, trabalhando sob o sol escaldante da Babilônia, comendo sobras, dormindo no chão. Zero esperança de liberdade. Mas 20 anos depois, esse mesmo homem caminhava pelos portões de ouro do palácio, não como escravo, como convidado do rei, seu nome, Arcade. E ele havia se tornado o homem mais rico da Babilônia, a cidade mais próspera do mundo antigo. Como? Ele não herdou fortuna, não encontrou tesouro, não teve sorte. Ele descobriu 7 leis, 7 princípios simples que transformaram pó em ouro, escravidão em riqueza, desespero em poder. E essas mesmas 7 leis estão registradas em tábuas de argila de 4.000 anos, preservadas, testadas, comprovadas por milênios, e nos próximos 32 minutos vou te revelar cada uma delas. Você vai aprender como Arcade passou de escravo a homem livre, os 7 princípios exatos que ele usou para construir fortuna. Porque 98% das pessoas morrem pobres, ignorando essas leis. E o protocolo completo de 18 meses para aplicar hoje, que pode te tirar de onde você está e te levar onde você nunca imaginou. Mas preciso te avisar uma coisa brutal. Cada minuto que você adia essas leis, você está perdendo dinheiro. Literalmente. Porque riqueza não espera. Ela se acumula através de tempo e disciplina. E quanto mais você espera para começar, menos você acumula. Então, se você sair antes do final, vai perder a 7ª lei. A lei que Arcade chamava de o segredo dos segredos. A lei que separou ele de todos os outros escravos que permaneceram pobres. E você vai continuar sendo um deles. Escravo, não de correntes, mas de dívidas, de contas, de sobrevivência. Então fica até o final. Porque o que vem pode libertar você. Financeiramente, mentalmente, completamente. Você está no canal Disciplina da Mente. E hoje, você vai aprender com o homem que provou que qualquer um pode ficar rico. Absolutamente qualquer um. Vamos começar. Antes de te dar as 7 leis, você precisa conhecer a Arcade e entender por que a história dele importa para você. 4.000 anos atrás, Babilônia era o centro do mundo. A cidade mais rica, mais avançada, mais poderosa. E Arcade, ele era nada. Filho de família pobre, sem educação formal, sem conexões. E aos 17 anos, por dívida de seu pai, ele foi vendido como escravo. Vendido, como você vende gado. E trabalhou por anos construindo muros, carregando pedras, sob calor brutal, sem pagar, sem escolha, sem futuro. Até que um dia algo mudou. Ele ouviu conversa entre mercadores ricos. Eles discutiam negócios enquanto Arcade servia vinho. E ele escutou uma frase que perfurou sua alma. Riqueza não vem de quanto você ganha, vem de quanto você guarda. Simples, óbvio, mas revolucionário. Naquela noite, Arcade tomou decisão. Mesmo sendo escravo, mesmo não ganhando nada, ele começaria a aplicar princípios de riqueza. E quando conseguisse liberdade, estaria preparado. Então ele começou a estudar, a observar, a perguntar, e descobriu 7 leis, 7 princípios que todo homem rico da Babilônia seguia. E quando finalmente comprou própria liberdade, aos 37 anos, 20 anos depois de se tornar escravo, ele tinha algo que nenhum outro escravo liberto tinha: conhecimento. E aplicou esse conhecimento obsessivamente. 50 anos depois, ele era o homem mais rico da Babilônia. E o rei pediu que ele ensinasse essas leis ao povo. Porque o rei percebeu: nação rica não é feita de rei rico, é feita de povo rico. E Arcade ensinou, em praça pública, para milhares. E suas leis foram gravadas em tábuas de argila, preservadas por 4.000 anos, redescobertas em 1822, traduzidas, estudadas, validadas. E em 1926, George S. Clason compilou essas leis no livro O Homem Mais Rico da Babilônia. Vendeu mais de 10 milhões de cópias. Por quê? Porque as leis funcionam. Sempre funcionaram. Sempre funcionarão. E agora vou te dar todas as 7. Lei 1. Comece a encher tua bolsa. Essa é a primeira lei, a fundação de tudo. Arcade ensinou: para cada 10 moedas que colocares na bolsa, tira apenas 9 para gastar. 10%, sempre, sem exceção. Parece familiar?
Porque é o mesmo princípio que Rockefeller usou, que Warren Buffett usa, que todo homem rico da história usou. Poupar primeiro, gastar depois. Mas aqui está o que a maioria não entende. Não é sobre quantidade, é sobre hábito. Se você ganha R$1.000 e poupa 100, são R$1.200 por ano. Irrelevante? Não. Porque o hábito constrói mentalidade. E mentalidade atrai oportunidade. Arcade era escravo, ganhava 0. Mas quando foi libertado e começou a ganhar, ele já tinha mentalidade de poupar. Então poupou, sempre. E poupança virou investimento. Investimento virou fortuna. Jesus Cristo ensinou o mesmo princípio na parábola dos talentos. Mateus 25, 14 a 30. 3 servos receberam dinheiro. 2 investiram e multiplicaram. 1 enterrou com medo. Os que multiplicaram foram recompensados. O que enterrou perdeu tudo. Moral: dinheiro parado morre. Dinheiro trabalhando multiplica. E tudo começa com poupar. Pesquisa da Universidade de Cambridge sobre comportamento financeiro. Pessoas que poupam 10% consistentemente por 20 anos têm 87% de chance de se tornarem milionárias. 87%. Apenas poupando 10%. Por 20 anos. Isso não é sorte. É matemática. É disciplina. É a primeira lei de Arcade. Aplicação prática. O amanhã, não semana que vem, amanhã. Você abre conta separada e transfere 10% de tudo que ganhar, automaticamente. Essa conta você não toca. Por 1 ano. No final de 1 ano, você tem reserva e mentalidade transformada. Lei 2. Controle teus gastos. Arcade disse algo brutal. Confunde não os gastos necessários com os desejos. Necessidade versus desejo. A maioria gasta em desejos, achando que são necessidades. E fica pobre. Arcade ensinava: faça a lista de gastos. Separe em 2 colunas. Coluna 1, necessário para viver e prosperar. Coluna 2, desejo que posso adiar. E corta a coluna 2 brutalmente. Não para sempre, para agora, enquanto constrói base. Warren Buffett mora na mesma casa que comprou em 1958 por $31.500. Vale 133 bilhões. Poderia morar em palácio. Escolhe não. Por quê? Porque casa maior não aumenta a felicidade, mas aumenta gasto. E gasto reduz investimento. Investimento é o que cria riqueza. Estudo da Universidade de Princeton sobre felicidade e renda. Felicidade aumenta com renda até $75 mil por ano. Depois, estabiliza. Dobrar renda de 75 mil para 150 mil não aumenta a felicidade, mas aumenta gasto. E gasto mata riqueza. Então Arcade ensinava: viva com 90%, poupe 10%. E seja mais feliz que quem vive com 110% e está endividado. Provérbios 21:20. Há tesouro precioso e azeite na casa do sábio, mas o homem insensato os desperdiça. Sábio guarda, tolo desperdiça. Aplicação prática. Hoje, agora. Pega extrato do último mês, lista tudo que gastou, classifica necessário ou desejo, corta 50% dos desejos e investe essa diferença. Em 6 meses, você tem dinheiro que antes desperdiçava. Lei 3. Faça teu ouro multiplicar. Essa lei separa quem fica rico de quem fica confortável. Arcade ensinou: faça com que cada moeda trabalhe para ti, para que se multiplique e traga mais moedas. Ouro que fica parado é ouro morto. Ouro que trabalha é ouro que multiplica. Como fazer ouro trabalhar? Investimento. Arcade investia em caravanas de mercadores. Eles viajavam, vendiam e retornavam com lucro. Arcade recebia parte do lucro. Sem trabalhar, porque investimento trabalha enquanto você dorme. Warren Buffett começou a investir aos 11 anos. Hoje, aos 93, vale 133 bilhões. 97% da riqueza dele veio depois dos 50 anos. Por quê? Efeito composto. Albert Einstein supostamente disse: juros compostos são a força mais poderosa do universo. E matemática prova. Se você investir R$500 por mês, a 12% ao ano, em 10 anos, R$115 mil.
Em 20 anos, 499 mil reais. Em 30 anos, 1.700.000 reais. 500 reais por mês vira 1.700.000. Por quê? Porque dinheiro faz dinheiro. E dinheiro de dinheiro faz mais dinheiro. Isso é multiplicação. Jesus ensinou isso na parábola do semeador. Marcos 4:8. E outra caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu 30, outro 60 e outro 100. Semente plantada em boa terra multiplica. 30 vezes, 60 vezes, 100 vezes. Dinheiro investido certo multiplica. Sempre. Aplicação prática. Os 10% que você poupou, não deixa parado. Investe. Ações, fundos imobiliários, renda fixa. Qualquer coisa que pague juros ou dividendos. E reinveste os ganhos. Em 20 anos você é rico. Garantido. Lei 4. Proteja teu tesouro de perdas. Arcade contava a história brutal. Ele conheceu o homem que economizou durante anos e investiu tudo em negócio que prometia retorno rápido. Negócio faliu. Homem perdeu tudo e voltou à pobreza. Arcade aprendeu. Proteger riqueza é tão importante quanto construí-la. Como proteger? 3 regras. Regra 1. Não invista em algo que você não entende. Regra 2. Busque conselho de quem já teve sucesso naquilo. Regra 3. Diversifique. Nunca coloque tudo em um lugar. Warren Buffett segue mesmas regras. Ele disse: regra número 1. Nunca perca dinheiro. Regra número 2. Nunca esqueça a regra número 1. Não perder é mais importante que ganhar, porque quando você perde, precisa ganhar muito mais para recuperar. Se você perde 50%, precisa ganhar 100% para voltar ao zero. Matemática brutal. Então Arcade ensinava: seja conservador. Invista em coisas sólidas, não em promessas de enriquecimento rápido. Provérbios 13:11. A riqueza obtida às pressas diminuirá, mas quem a ajunta pouco a pouco a aumentará. Pouco a pouco, não rápido. Rápido geralmente é esquema, e esquema geralmente é perda. Aplicação prática. Antes de investir em qualquer coisa, pergunte: 1. Eu entendo completamente como isso funciona? 2. Pessoas competentes que conheço investem nisso? 3. Eu estou diversificando ou colocando tudo aqui? Se alguma resposta for não, não invista. Proteção é prioridade. Lei 5. Faz de tua moradia um investimento lucrativo. Arcade ensinava algo contraditório para a época, e contraditório até hoje. Ele dizia: possuir tua própria casa reduz custos e aumenta a riqueza. Na Babilônia antiga, a maioria alugava, pagava proprietário todo mês e nunca acumulava. Arcade comprou terreno, construiu casa e parou de pagar aluguel. Economia virou investimento e terreno valorizou. Hoje, bilionários como Grant Cardone discordam. Dizem: não compre casa, invista em ativos que geram renda. Mas contexto importa. Se você está começando, morar em casa própria quitada elimina maior gasto fixo e libera dinheiro para investir. Thomas J. Stanley estudou 10 mil milionários. Descobriu: 93% possuem casa própria e a maioria comprou cedo e quitou rápido. Por quê? Porque eliminar dívida de moradia cria segurança. E segurança permite risco calculado em investimento. Aplicação prática. Se você aluga e sonha com casa própria, faça a conta. Quanto você paga de aluguel por ano? Multiplica por 10. Esse é custo de continuar alugando. Agora compara com financiar ou comprar imóvel. Se números fizerem sentido, compre. E quite o mais rápido possível. Liberdade financeira começa com eliminar dívidas fixas. Escuta, se você está percebendo que Arcade, um escravo, usou princípios que ainda funcionam hoje, que riqueza não mudou, continua sendo disciplina, tempo e sistema. Eu preciso te pedir uma coisa. Deixa um like neste vídeo agora, porque essa história de 4.000 anos pode mudar tua vida hoje. E se você ainda não é inscrito no canal Disciplina da Mente, se inscreve, porque aqui você aprende com os maiores. Não com promessas vazias. Compartilha com alguém que está lutando financeiramente, que precisa de esperança, de sistema, de caminho. E deixa nos comentários: eu escolho as leis de Arcade a partir de hoje. Escrever publicamente aumenta compromisso em 650%. Então escreve, declara, compromete.
Agora vamos para as últimas duas leis, as mais poderosas. Lei 6. Assegura uma renda para o futuro. Arkady olhava para o futuro com clareza brutal. Ele sabia, um dia ele não poderia trabalhar. Idade, doença, cansaço. E se não preparasse, morreria pobre. Então ele criou o que hoje chamamos de aposentadoria. Mas não esperou a empresa fazer isso por ele. Ele fez sozinho. Todo mês apartava porcentagem específica e investia pensando em décadas. Não em anos, em décadas. E quando chegou aos 70 anos, ele tinha renda passiva que cobria todas as despesas. Sem trabalhar, sem depender de ninguém. Livre. Warren Buffett ensina o mesmo. Ele vive com menos de 1% do patrimônio. Por quê? Porque construiu ativos que geram renda infinita. E renda infinita é liberdade. Mas aqui está a verdade brutal que ninguém fala. A maioria das pessoas vai viver até os 80, 90 anos. E vai trabalhar até quando? 50, 60, 65? Então você tem 20, 30 anos sem renda. Como vai viver? Pensão do governo. No Brasil, INSS paga média de R$ 1.400. Você consegue viver com isso? Não? Então você precisa criar a própria aposentadoria. E quanto mais cedo começar, menos precisa poupar. Matemática. Se você começar aos 25, poupando 500 por mês, aos 65 tem 2 milhões. Se começar aos 45, poupando 500 por mês, aos 65 tem 200 mil. Mesma quantia mensal. Diferença de 20 anos. Resultado 10 vezes menor. Por quê? Efeito composto precisa de tempo. Provérbios 6, 6 a 8. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Olha para os seus caminhos e sê sábio, a qual, não tendo superior, nem oficial, nem dominador, prepara no verão o seu pão. Na cega, ajunta o seu mantimento. Formiga prepara no verão para o inverno. Você precisa preparar na juventude para a velhice. Aplicação prática. Abre conta de investimento hoje. Pode ser previdência privada, tesouro direto, ações, fundos. E todo mês, sem falhar, deposita. Não importa quanto, importa a consistência. Em 30 anos, você agradece a si mesmo. Lei 7. Aumenta a tua habilidade de ganhar. Essa é a 7ª lei. A que Arkady chamava de segredo dos segredos. Por quê? Porque todas as outras leis dependem de renda. E renda depende de habilidade. Quanto mais valioso você é para o mercado, mais você ganha. Simples assim. Arkady era escravo. Mas enquanto trabalhava, ele estudava. Observava mercadores, fazia perguntas, aprendia contabilidade. E quando foi libertado, ele não era mais escravo comum. Ele tinha habilidades. E habilidades geram renda. Ele começou como escriba, registrando transações. Depois se tornou contador, gerenciando finanças de comerciantes. Depois se tornou investidor, usando conhecimento para multiplicar próprio dinheiro. Cada fase, renda multiplicava. Por quê? Porque a habilidade multiplicava. E aqui está a lei brutal do mercado. Você não é pago pelo tempo. Você é pago pelo valor que entrega. Se você entrega valor de R$1.000 por mês, ganha R$1.000. Se entrega valor de 10 mil, ganha 10 mil. Se entrega valor de 100 mil, ganha 100 mil. Como aumentar valor? Habilidade. Warren Buffett disse, o melhor investimento que você pode fazer é em si mesmo. Não em ações, não em imóveis, em você. Porque você é o ativo que gera renda. E quanto melhor o ativo, maior a renda. Cal Newport, autor de Trabalho Profundo, estudou pessoas de alto desempenho. Descobriu. Elas investem 1.000 horas por ano em desenvolvimento de habilidade, enquanto pessoa média investe menos de 100, 10 vezes mais. Resultado, ganham 10 vezes mais. Aplicação prática. Identifica a habilidade que vale 10 vezes mais no teu mercado. Pode ser programação, vendas, marketing digital, liderança, negociação, oratória. E dedica 1 hora por dia para desenvolver. 365 horas por ano. Em 3 anos, 1.000 horas. Você não é mais a mesma pessoa. Seu valor de mercado multiplicou. Sua renda multiplicou. Sua vida mudou. Agora vou te dar o protocolo completo. O método à prova de falhas.
18 meses para aplicar as 7 leis de Arcade e transformar tua vida financeira. Fase 1. Meses 1 a 3. Fundação, poupar e controlar. Mês 1. Registra cada centavo que entra e sai. Como o Arcade fazia em tábuas, você faz em app. Mês 2. Identifica gastos desnecessários e corta 20%. Mês 3. Começa a poupar 10%, automaticamente. Transferência no dia que recebe. Final de 3 meses. Você tem controle total das finanças. E reserva começando. Fase 2. Meses 4 a 9. Multiplicação, investir e proteger. Mês 4. Estuda investimentos básicos. Tesouro direto, fundos, ações. Mês 5. Investe primeira quantia. Pode ser pequena, mas começa. Mês 6. Diversifica. Não coloca tudo em um lugar. Meses 7 a 9. Aumenta a poupança para 15%. E continua investindo. Final de 9 meses. Você tem investimentos gerando retorno e mentalidade de investidor instalada. Fase 3. Meses 10 a 12. Segurança, moradia e futuro. Mês 10. Se você aluga, faz plano para comprar. Simula financiamento. Calcula viabilidade. Mês 11. Abre conta específica para aposentadoria e começa a depositar. Mês 12. Revisa as 7 leis e recomete para os próximos 12 meses. Final de 12 meses. Você tem sistema completo funcionando. Poupança, investimento, proteção, futuro. Fase 4. Meses 13 a 18. Crescimento, habilidade e renda. Mês 13. Identifica a habilidade que multiplica a renda. Meses 14 a 18. Dedica 1 hora por dia para desenvolver. Curso, prática, mentoria, livros. Final de 18 meses. Você não é mais a mesma pessoa. Financeiramente, profissionalmente, mentalmente. Você pensa como Arcade, age como Arcade. E está no caminho que ele trilhou. De escravo a livre. De pobre a rico. De sobrevivente a próspero. Tenho uma última história que preciso te contar. Quando Arcade estava velho, perto de morrer, estudantes perguntaram: Mestre, de todas as 7 leis, qual a mais importante? Arcade pensou e respondeu: A primeira, sempre a primeira. Por quê, mestre? Porque sem começar a encher a bolsa, nenhuma outra lei importa. Você pode conhecer todas, mas se não poupar, você morre pobre. E ele olhou nos olhos de cada um e disse: Riqueza não é para poucos, riqueza é para quem segue leis. E primeira lei é primeira por uma razão, porque ninguém constrói casa começando pelo teto, começa pela fundação. Comece a encher tua bolsa, hoje, não amanhã, hoje. E tua vida nunca mais será a mesma. Arcade morreu cercado de riqueza, mas maior riqueza não era ouro, era saber que libertou milhares através do conhecimento. Escravos que viraram livres, pobres que viraram ricos, desesperados que viraram esperançosos. Porque ele provou. Não importa de onde você vem, importa para onde você vai. E para onde você vai depende de leis que você segue. Jesus Cristo ensinou isso. Porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Mateus 25, 29. Quem tem conhecimento e aplica, multiplica. Quem tem conhecimento e ignora, perde. Você tem conhecimento agora. As 7 leis de Arcade. 4.000 anos de sabedoria. Testadas, comprovadas, validadas. Por Arcade, por Rockefeller, por Buffett, por milhões. Agora a pergunta é, você vai aplicar ou vai ser mais um que conhece, mas não age? Se este vídeo te mostrou que um escravo virou o homem mais rico e que você, não importa de onde vem, pode fazer o mesmo, deixa esse like agora. Se inscreve no canal Disciplina da Mente e compartilha com alguém que está preso financeiramente, que precisa de esperança, de caminho, de libertação. Vai lá nos comentários e escreve: Eu sigo as 7 leis de Arcade, começando hoje. E adiciona: qual lei você vai aplicar primeiro? Escrever publicamente cria compromisso. Compromisso cria ação. Ação cria resultado. E resultado cria riqueza. Eu quero te deixar com a frase final de Arcade, gravada na última tábua de argila, descoberta por arqueólogos, preservada por 4.000 anos, para chegar até você. Hoje, agora
ele escreveu: ouro vem alegremente e em quantidades crescentes para qualquer homem que separe não menos que 1/10 de seus ganhos para criar uma propriedade para seu futuro e o de sua família. Ouro vem alegremente, não com sofrimento. Alegremente, quando você segue leis certas, e essas leis não mudaram. Continua sendo poupar, controlar, multiplicar, proteger, planejar, desenvolver. Continua sendo disciplina. Continua sendo tempo. Continua sendo sistema. Arcade era escravo. Você não é. Você tem liberdade que ele não tinha. Você tem oportunidades que ele não tinha. Você tem ferramentas que ele não tinha. Então, se ele conseguiu com nada, você consegue com o que tem. A única coisa que separa você da riqueza não é capacidade, é decisão. E decisão se toma agora. Não amanhã, não segunda. Agora. Abre conta de poupança. Transfere 10% do que tens. E começa. Porque daqui a 20 anos, você vai estar em algum lugar. Pode ser onde está agora, pobre, preso, sobrevivendo. Ou pode estar onde Arcade chegou, rico, livre, próspero. A diferença? Decisão de hoje. Aplicação de amanhã. Consistência de 20 anos. A mente que acredita conquista sempre. Mas a mente que age como Arcade enriquece, garantido. Domine sua mente. Siga as leis. Constrói tua fortuna. De escravo a rei. De pobre a rico. De vazio a pleno. Vamos juntos.